de cronobiologia e farmacologia, né? Ou seja, qual a implicação da cronobiologia, né, para a farmacologia. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é qual é a farmacologia, como é que se faz com a farmacologia, ela pode ser mais racional. E aí a palavra-chave se chama-se variabilidade, né? Esta palavra ela é fundamental para a gente entender hoje, né, a farmacologia e fazer uma farmacologia mais eficiente. E aí são duas coisas, aquilo que nós chamamos de variabilidade interindividual, ou seja, entre as pessoas, né, entre homens, mulheres, né, entre pessoas de pele clara, pele escura, de pessoas asiáticas, pessoas, né, americanas, né, pessoas indígenas e pessoas de todas as características diferentes, ou seja, cada um de nós temos uma característica específica que pode ter uma interferência, né, na resposta a uma determinada substância química, né? Enquanto que a outra variabilidade é o que nós chamamos de variabilidade intraindividual. Aqui eu estou representando uma mulher que não está grávida e aqui é uma mulher grávida. Nós sabemos que fisiologicamente essas duas condições diferentes e as respostas a determinadas substâncias químicas, a determinados medicamentos, podem ser diferentes. Então, como é que a gente trabalha nessa questão da variabilidade? A variabilidade interindividual, né, eu já comentei isso para vocês, quando eu olho uma população, eu vou ter nessa população características genéticas diversas, e essas características genéticas diversas podem modificar, inclusive, a forma como o organismo responde. E aí, quando nós usamos uma substância, né, um medicamento, nós temos um processo inicial, que é de absorção, nós temos o processo, né, de distribuição desse medicamento no corpo e o processo de ação dessa substância quando ela se liga, né, a determinado órgão-alvo. Mas, a partir disso também, nós temos um processo que é fundamental, que é o processo de metabolização do medicamento. Se eu tomo um medicamento por via oral, ele vai ser absorvido no intestino, e essa absorção ele vai, então, para o sistema porta, passa para o sistema hepático e ele é metabolizado. Então, ele já é metabolizado antes de chegar no órgão-alvo, a não ser que o órgão-alvo seja o próprio, né, tubo digestório. Se eu injeto, né, se a minha via, né, de entrada do meu medicamento é intravenosa, do mesmo jeito, eu coloco numa veia, ele vai acabar chegando, né, no fígado e sendo o metabolismo antes. Mas eu posso fazer utilização de medicamentos, né, in loco. Por exemplo, na nossa pele, né, eu posso colocar um medicamento e ele agir sem precisar passar por um processo de metabolização. Eu posso injetar uma substância, né, dentro, né, do nosso próprio cérebro e ele agir diretamente ali, sem precisar passar por metabolização. E é claro que a forma como nós metabolizamos uma determinada substância, ela depende do nosso maquinário, né, celular e molecular, ou seja, depende da nossa genética. Então, nós podemos dividir, né, os seres humanos em três grandes grupos relacionados quando a gente fala de metabolismo de medicamentos. Nós temos aqueles que nós chamamos de metabolizadores lentos, que são principalmente quando há deleções, né, na sequência do polimorfismo, né, da sequência de aminoácidos, do polimorfismo, do citocromo P450. Quando tem essas deleções, isso acaba gerando, né, pessoas que têm um metabolismo lento. Se o metabolismo lento, o que ocorre? A concentração, enquanto você ingere uma substância, ela vai ser metabolizada lentamente, então a concentração aumenta muito, além, né, da concentração daquilo que eu vou chamar a concentração desejável para ter o efeito terapêutico. Isso significa que esse excesso de concentração vai gerar reações adversas. Porém, em outras condições, eu posso ter duplicação desses, né, polimorfismo, né, desses aminoácidos. Quando eu tenho essa duplicação, eu vou ter o que a gente chama de metabolizadores rápidos. E aí, no caso, o medicamento ele vai ser metabolizado tão rapidamente que a concentração plasmática ela vai ficar abaixo da concentração desejável.
Então, se essa está abaixo da concentração do medicamento, eu vou usar esse medicamento e não vou ter efeito nenhum. E eu vou ter aquilo que é os efeitos esperados. Então, isso a gente já vê, né, que é a questão da variabilidade interindividual. Isso, né, já é muito, né, utilizado, que é na medicina, a gente chama medicina de precisão, e na farmacologia nós trabalhamos com o termo farmacogenômica. Então, eu preciso fazer a genotipagem da pessoa, identificar o genoma das pessoas, para escolher qual é a melhor droga, especificamente para aquele indivíduo. Ou seja, eu trato os indivíduos individualmente. Por isso que eu estou respeitando, no caso, a variabilidade interindividual. Ok? A outra questão é o que nós chamamos de variabilidade intraindividual, no próprio indivíduo. O primeiro aspecto que eu queria chamar é na própria ontogênese. Então, se eu olho, né, nós já discutimos isso anteriormente, né, um recém-nascido, um idoso, um adulto, um adolescente e uma criança, a fisiologia é diferente. Aqui eu tenho, antes, as condições hormonais aqui são diferentes desse e desse aqui. Então, os medicamentos são outros, né, porque eu estou respeitando, né, a variedade no próprio indivíduo. Então, ao longo da vida, doses e o tipo de medicamento vai mudando, né, porque o indivíduo ele vai mudando, né, a sua fisiologia e a sua capacidade de responder, né, a um determinado medicamento, né, ao longo da vida. A outra é aquilo que nós chamamos dos estados fisiológicos. No caso aqui, eu estou representando a gravidez. Também eu tenho que respeitar esta questão da variabilidade do próprio indivíduo, que ele pode estar, no caso, as mulheres, não grávida e grávida. São dois estados fisiológicos diferentes e que eu tenho que respeitar o uso do medicamento, respeitando esse estado. Não só para o próprio indivíduo, mas também com uma consequência adversa, que seria uma consequência adversa em relação ao feto. E a outra questão é em relação à ritmicidade circadiana, ou seja, um próprio indivíduo, né, a fisiologia durante o dia é de um jeito comparado com a fisiologia à noite. Isso implica que eu tenho que respeitar essa variação ao longo das 24 horas, ao longo da ritmicidade circadiana. Então, veja, eu vou ter aqui, se lá eu chamei de farmacogenômica, aqui eu estou chamando de cronofarmacologia. Ok? Então, a nossa aula hoje, nós vamos dar uma ênfase na questão da cronofarmacologia. Então, uma primeira coisa que eu queria, né, colocar, existe uma implicação da ritmicidade, né, para o uso do fármaco? Nós vimos claramente que sim, quando eu mostro, por exemplo, a questão, né, da secreção do hormônio de crescimento, quando foi mostrado anteriormente. Mas eu vou dar aqui alguns exemplos, né, de cronofarmacologia que já existiu há muito tempo e que eu gosto de chamar de cronofarmacologia desconhecida. O exemplo de cronofarmacologia desconhecido. Isto, né, não que isso fosse desconhecido, né, o uso do medicamento, a fisiologia responsável por isso. Mas, né, o que eu estou chamando a atenção, né, é que isso é uma questão, né, cronofarmacológica, embora não fosse chamada de cronofarmacologia. Então, o que é que a gente tem aqui? Aqui eu estou representando, né, o ciclo menstrual. Eu tenho aqui, aqui está mostrando a trajetória da ovulação, né, quando ovula e o óvulo, a posição dele. Né? Aqui eu tenho, né, a questão, né, do ciclo, né, uterino, né? Então isso aqui está representando como se fosse o epitélio uterino. Aqui eu tenho os hormônios ovarianos, eu tenho os hormônios hipofisários e aqui eu tenho a temperatura. Então eu tenho uma variação de temperatura ao longo dos 28 dias, a variação dos hormônios hipofisários e a variação dos hormônios estradiol, né, e progesterona, que vai fazer com que haja, né, a liberação do óvulo e a migração dele, a preparação, né, no caso, né, do tecido uterino para a fecundação e, né, se isso não ocorre, você tem a menstruação. A questão é que hoje nós usamos medicamentos que nós chamamos de contraceptivos orais, que vão agir exatamente fazendo, né, uma manipulação nos hormônios hipofisários, nos hormônios ovarianos,
né? Ou, inclusive, a gente pode usar até no caso, por exemplo, de dispositivo intrauterino, né, alteração aqui no tecido, né, uterino. Então, veja, né, é em decorrência de eu conhecer o ritmo como esses hormônios são secretados, é que eu posso usar um medicamento também de uma forma periódica. Então, os anticoncepcionais orais clássicos, você usava, né, ao longo, né, do ciclo menstrual, e você tinha a sequência porque você fazia, né, exatamente cada comprimido tem, né, uma concentração, né, ou de estradiol ou de progesterona especificamente para, né, promover, né, uma inibição, né, da próprio processo, né, de fecundação. Então, você inibe, né, a gravidez, né, a partir, né, de um tratamento crono, porque é temporal, farmacológico. Então, aqui eu estou representando, é exatamente por isso que eu tinha aqui o medicamento com a sequência temporal, né? Aqui eu tenho uns tipos diferentes, né, de medicamento em que eu possa usar, né, aqui eu tenho comprimidos com concentrações diferentes ao longo do dia, eu não uso as concentrações elevadas todos os dias, e eu posso fazer isso mais refinado ainda. Então, eu estou utilizando um medicamento baseado no ritmo da secreção dos hormônios hipofisários e dos hormônios ovarianos. Então, isso é cronofarmacologia. O outro, né, efeito já bastante, né, conhecido, né, que já se utiliza há muito tempo, é quando eu olho, por exemplo, né, eu preciso repor, né, ou preciso usar como medicamento, né, um corticoide, né? Então, se eu estou usando um corticoide, eu estou simulando, eu estou aumentando a dose, né, dos corticoides, eu uso um corticoide exógeno para aumentar os níveis de cortisol endógeno, né, para processos inflamatórios, né, principalmente nas doenças autoimunes. Quando eu olho, né, o ritmo fisiológico da secreção do cortisol, eu vejo que eu tenho aqui, né, um aumento, né, aqui quando você está dormindo, antes de você acordar, e você aumenta muito, depois vai caindo, você vai reagindo, né, ao longo do dia, por exemplo, na alimentação e etc. Então, esse controle ele vem lá do hipotálamo, a hipófise, né, e do adrenal. Agora, o que a gente faz para tratar? A gente conhece a fisiologia. Então, aqui, o cortisol, né, quando ele é liberado, né, no sangue, ele tem um efeito de retroalimentação negativa sobre a hipófise e um efeito de retroalimentação negativa sobre o hipotálamo. Para produzir o cortisol, né, a adrenal precisa com que o hipotálamo libere o CRH, que vai promover a hipófise a produzir e liberar o ACTH, e o ACTH na circulação sanguínea vai estimular o cortisol. Então, imagine se eu repor o cortisol aqui à noite, nesse horário, às 20 horas da noite, uma grande quantidade de cortisol aqui. Então, aqui o indivíduo toma um medicamento, né? Poderia ser, por exemplo, prednisone, né? Então, ele tomou esse medicamento, os níveis aumentam. O que é que vai acontecer? Vai haver uma inibição no hipotálamo, vai haver uma inibição, né, na pituitária, e no dia seguinte não vai haver produção dos níveis de cortisol. Vai promover uma bagunça generalizada. Então, hoje nós sabemos, já há muito tempo, desde os anos 60, né, que a gente precisa tratar, usar, né, corticoide cronicamente, né, aqui nesse horário, nas primeiras horas da manhã, para simular o ritmo. Então, isso é cronofarmacologia. Então, quando a gente está falando da cronofarmacologia, eu volto a o exemplo, né, da secreção do hormônio de crescimento. É assim, se eu tivesse uma criança que tivesse uma deficiência do hormônio de crescimento, né, como era que eu ia poder repor esse hormônio? Primeira coisa, eu ia ter que simular, né, a fisiologia. É claro que eu não consigo fazer a simulação tão clara com os pulsos, tal, etc. Mas eu deveria evitar, então, usar durante o dia e usar no início, antes de dormir. Não só usar antes de dormir, e usar que também tivesse, né, uma liberação
lenta, porque a gente sabe que durante a noite os níveis de concentração ficam muito elevados, né, do hormônio de crescimento à noite. Então, isso é importante, né, a gente poder fazer exatamente, né, simular, né, a fisiologia. E se a fisiologia é rítmica, o tratamento, o uso do medicamento é rítmico. Por isso é que nós temos a questão da cronofarmacologia. Então, se eu vou falar e eu vou olhar os princípios da farmacologia, quem são esses princípios, né? Então, a primeira coisa que a gente pergunta que a gente vai fazer é o que é que o organismo faz com o medicamento ou com o fármaco? Aí, aquilo que nós chamamos de farmacocinética. Então, o que seria a farmacocinética? Essa farmacocinética, ou seja, seria a velocidade que esse medicamento, né, ele vai poder circular, ele vai poder entrar, ele vai ser liberado dentro do organismo. E aí, o que é que o organismo faz, né? O que é que o fármaco faz no organismo? Né? Lembrando que aqui a farmacocinética vai depender da via de entrada, do processo metabólico, da distribuição. O que o organismo vai fazer no organismo vai depender dele se ligar ao órgão-alvo. Então, aqui eu vou chamar de farmacodinâmica. Então, a eficiência de um determinado medicamento é eu olhar essa relação ou correlação entre a farmacocinética e a farmacodinâmica. Então, tanto a farmacocinética como a farmacodinâmica, ela vai determinar a eficiência e a toxicidade do medicamento. Então, o que adianta? Se eu tiver, lembre-se quando a gente falou lá dos os metabolizadores lento, metabolizadores rápido. O indivíduo com metabolizador lento, né, significa que isso está relacionado com a farmacocinética. Isso vai influenciar a eficácia. Né? Então, eu vou ter muito medicamento. Então, o fármaco vai fazer muita coisa no organismo, só que ele vai fazer tanto coisas positivas como coisas negativas. Então, ele vai ter o efeito desejável, mas também os efeitos colaterais vão aumentar. Significa que a toxicidade do medicamento aumenta a partir do momento em que eu me torno, né, um metabolizador lento. Um metabolizador rápido é o inverso. A concentração baixa muito, a eficácia, né, ou seja, a ação do fármaco no organismo vai ser muito pouco, e inclusive até o efeito, né, desejado. Então, isso aqui vai depender de questões rítmicas. A farmacodinâmica também vai depender de questões rítmicas. E vamos ver nessa aula exatamente como é que esse processo ocorre. Então, olhando ainda os princípios da farmacologia, a primeira fase, né, que a gente vai chamar a fase farmacêutica, né, que é o aspecto, né, antes de chegar no organismo propriamente dito, que é a forma de você vai desintegrar aquela substância, né, como é que você vai diluir a substância ativa. Essa substância ativa, ela pode estar, né, no meio sólido, por exemplo, em comprimido, ela pode estar diluída no meio líquido, né, tanto para ser ingerida oralmente, como para ser, né, colocada pelo sistema venoso, ok? Ela pode ser uma substância também que ela está diluída num meio pastoso e ela vai ser utilizada, por exemplo, na superfície da pele. Então, essa, né, é a fase, né, que nós chamamos a fase farmacêutica. A fase da farmacocinética, ela vai estar relacionada com a absorção. E a absorção, né, ela vai depender exatamente do meio, né, da forma como ela vai ser ingerida. Então, ela pode ser ingerida intravenosa, né, IV, ela pode ser ingerida, né, de forma oral, né, então, pela a boca, ela pode ser ingerida, né, de forma inalatória, certo? Então, inalatória, ok? Então, o indivíduo pode estar inspirando essa substância, ela pode ser ingerida, ela pode ser, o processo de absorção, seja a forma de você colocá-la, seja que a gente chama de intratectal. Intratectal é quando você está colocando a substância dentro, né, do canal, né, medular, né, porque aí ela vai diretamente agir no sistema nervoso central. Tá?
E é claro, ela pode também ser colocada na pele, diretamente numa lesão na pele. Então, você tem várias formas, né, e isso tudo vai influenciar na absorção. Olha, se eu for falar na questão da absorção digestiva, eu sei que o sistema digestório ele tem uma oscilação circadiana, o sistema respiratório do mesmo jeito. Então, tudo isso, claro, que vai afetar, vai fazer com que a absorção tenha uma variação ao longo das 24 horas. A distribuição, claramente, ela vai depender, né, do sistema, né, cardiovascular, que isso é importante. Quando eu coloco a substância dentro do canal raquimedular, né, a distribuição ela vai ser pelo canal raquimedular. O metabolismo, então isso aqui vai depender da função hepática, né, a gente lembra lá das nossas aulas, né, de genética, né, da ritmicidade circadiana, que os hepatócitos, por exemplo, eles têm, né, uma função, né, eles expressam, né, os genes relacionados à ritmicidade circadiana. A outra, né, função importante, né, está relacionada com a farmacocinética, é a excreção. A excreção, basicamente, ela pode ser também inalatória, ela pode ser excreção urinária, ela pode ser excreção pelas fezes, até pelo suor também, dependendo da substância. Os principais meios de excreção, né, a urinária, né, e, né, pelas fezes. Nós sabemos, né, que o padrão de excreção, tanto urinário, né, como, né, pelas fezes, ele tem uma variação circadiana. A gente produz muito mais urina ao longo do dia do que à noite. A gente, né, o nosso tubo gastrointestinal, a formação das nossas fezes ocorre muito mais durante, né, o dia do que à noite. E aí então isso aqui tudo é o que nós, organismos, vamos fazer com o medicamento, com o fármaco. E aqui o que o fármaco vai fazer, né, com, né, o organismo. Primeira coisa vai ser essa interação do fármaco com o receptor no sítio-alvo. Então, isso aqui tudo vai depender, é claro, né, dessa distribuição, porque eu absorvo, vai distribuir, chegar até o sítio-alvo, se liga ao receptor, e isso é que vai promover o efeito. Esse efeito pode ser um efeito desejável, pode ser um efeito colateral, um efeito que eu não desejo. Então, eu tenho que levar em conta tudo isso, né, no sentido de ter a eficácia do efeito desejável e um menor efeito colateral. O que nós vamos chamar de efeito colateral está relacionado com a toxicidade do medicamento, né? Então, o que a gente vai sempre analisar em farmacologia é que a dose, né, que eu preciso usar para ter um efeito desejável, ela seja bem distante da dose em que a substância vai ser tóxica. Toda substância ela vai ter um grau de toxicidade, ou seja, vai produzir um efeito colateral, né, específico. Então, uma droga, né, ideal é que ela sempre fizesse só, né, o efeito desejável e zero de toxicidade. Mas não é bem assim. Quando eu falo, por exemplo, de um quimioterápico, né, ou seja, eu vou usar uma substância que ela pode agir, né, provocando, por exemplo, a morte de células tumorais. Olha, se ela vai promover a morte de uma célula, né, como é que essa substância ela vai diferenciar uma célula tumoral de uma célula saudável? Né? Então, isso não é tão simples. Então, neste caso, por exemplo, os quimioterápicos, a diferença, né, da concentração para o efeito desejável e o efeito, né, de toxicidade, ele é muito próximo. Então, eu tenho que usar com muito cuidado, com muito parcimônia. Então, neste caso, por exemplo, eu vou ter que prestar atenção a todos os parâmetros possíveis para aumentar o efeito desejável e diminuir o efeito de toxicidade, inclusive a questão temporal, o momento do dia em que eu estou usando a substância. Então, vamos lá para o que nós chamamos de cronocinética, né? Então, aquilo que a gente vai chamar, né, de cronofarmacocinética é o estudo das variações rítmicas previsíveis nos parâmetros farmacocinéticos dos medicamentos. E quem são esses parâmetros? Comentei anteriormente, né? Ou seja, a absorção, a distribuição, o metabolismo e a excreção. Então, eu tenho que pegar um medicamento, né, quando eu estou usando, quando eu estou testando o medicamento, eu devo olhar se a absorção tem uma variação rítmica, se a distribuição tem uma variação rítmica,
se o metabolismo tem uma variação rítmica e se a excreção desse medicamento tem uma variação rítmica. Porque essas informações da cronofarmacocinética, né, ou seja, sobre a ritmicidade da absorção, a ritmicidade da distribuição, a ritmicidade do metabolismo, a ritmicidade da excreção desse medicamento, eles vão ser usados para escolher o momento adequado da administração do medicamento para otimizar uma terapia medicamentosa. Ok? Então, isso tudo eu estou relacionado com a cronofarmacocinética. Então, a cronofarmacocinética, ela vai me garantir, ou vai me ajudar a escolher qual é o momento adequado. Aí eu olho, por exemplo, na questão da absorção. Então, a absorção depende, ela vai acontecer principalmente, então aqui eu vou dar só o exemplo do absorção quando você toma um medicamento oral. Então, o medicamento ele vai ser deglutido, vai passar pelo estômago, vai chegar aqui, né, e olha, ele vai ser absorvido, sair daqui da área interior do tubo digestório e passar para a circulação sanguínea, e na circulação sanguínea, né, ele vai cair na circulação e vai ser distribuído. Olha, eu tenho que levar em conta, né, o horário em que eu vou ter aqui, ó, secreção gástrica, o ácido gástrico. Porque eu sei que esse ácido gástrico aqui, ele pode mudar, por exemplo, eu tenho um medicamento que se ele ficar inativo em pH ácido, eu não tenho que me alimentar, eu não posso usar esse medicamento durante um momento em que eu tenho uma grande quantidade de produção de ácido clorídrico, ou seja, os momentos das refeições. A própria, né, secreção também, ou seja, eu vou ter a secreção gástrica aqui, ela vai variar ao longo do tempo. Né? A motilidade, né? A motilidade também tem uma variação ao longo das 24 horas. O que a gente observa na motilidade? Porque o medicamento ele é ingerido pela, né, a cavidade oral, o tempo que ele vai ficar aqui, né, para promover a absorção, depende da motilidade. Se eu tenho uma motilidade elevada, no caso, por exemplo, imagina, aqui eu estou, esse diapositivo aqui, essa figura estava relacionada com o caso de diarreia, né? Se eu tenho diarreia, porque eu tenho muita motilidade, o medicamento vai ficar pouco tempo, vai ser pouco absorvido. O tempo de esvaziamento gástrico, que é o tempo que o medicamento passa aqui no tubo digestório, né, e o fluxo sanguíneo gastrointestinal, que é diferente. Então, o que eu sei, por exemplo, que a maioria dos medicamentos lipofílicos, ou seja, que eles atravessam, né, as membranas, né, lipídicas, eles são melhor absorvidos pela manhã em comparação com a noite, devido ao melhor suprimento de sangue para o trato gastrointestinal e esvaziamento gástrico mais rápido pela manhã. Então, o medicamento passa rapidamente daqui para cá e vai ser absorvido muito rápido. Então, um medicamento que tem, né, a sua característica, né, química, ele ser lipofílico, ele vai, então, deve ser utilizado mais pela manhã. Aqui, olha, eu tenho uma temperatura, tá? Então, aqui a temperatura, né, ao longo dos dias. Eu sei que a nossa temperatura, por exemplo, está relacionado, né, com a atividade, né, metabólica e com, inclusive, com a atividade de absorção. Aqui eu tenho um mínimo de absorção durante, né, o sono e o mínimo de temperatura no sono e o máximo, né, de temperatura aqui durante o dia. Olha, nesta fase aqui, quando eu tenho menor temperatura, o que é que está acontecendo? Tem uma menor circulação sanguínea, menor sangue circulando pelo tubo digestório. Então, se isso está acontecendo, se eu tenho menor circulação sanguínea também aqui no tubo digestório, eu vou ter uma menor absorção. Então, eu tenho uma menor absorção aqui enquanto eu estou dormindo. Ok? E a distribuição do medicamento? É claro que a distribuição do medicamento ela vai depender do tamanho do corpo do indivíduo, né? O indivíduo que é grande, né, ele é pequeno, por isso que numa criança a distribuição é muito mais rápida, a gente tem que cuidar. A composição corporal, porque se o indivíduo tiver muita gordura, por exemplo, e eu tiver um medicamento que ele, né, se ligue muito à gordura, né, então a distribuição dele vai ficar prejudicada porque ele vai se ligar, né, à gordura. Isso é muito comum, por exemplo, o que ocorre, né, em indivíduos obesos quando você faz uma anestesia geral. É uma anestesia que você usa um anestésico inalatório.
Então, o indivíduo inspira e expira, inspira e expira. Então, quando ele inspira, a absorção dele pelo pulmão é imediata. E a inalação dele, ou seja, a secreção, né, do anestésico também é muito rápida quando você inspira e expira. Então, você inspira, aquilo vai para a circulação sanguínea, vai para o corpo inteiro, vai inclusive para o cérebro, de anestesia, ele deixa inconsciente, e depois ele volta pela circulação sanguínea, né, e é eliminado pelo próprio pulmão, e também metabolizado pelo fígado. Se o indivíduo tem muita gordura, o que é que ocorre? Boa parte desses anestésicos, eles têm uma ligação muito forte, né, com a gordura, então eles se ligam na gordura. Então, eles se ligam na gordura, fica no tecido gorduroso, e aí eles ficam sendo liberados em pequenas quantidades. Então, eu preciso usar uma concentração, uma dose maior de anestésico, sendo que essa dose, parte dela está ficando presa na gordura. Quando eu termino a cirurgia e que eu deixo de dar o anestésico para ele, eu ainda tenho muito, né, anestésico circulando dentro do organismo, porque ele estava acumulado na gordura e está sendo liberado aos poucos. Então, isso faz com que o indivíduo demore muito a sair, né, de uma anestesia, se ele é obeso. Então, você percebe claramente, né, um indivíduo que não é obeso, ele sai da anestesia muito rápido, sem quase sentir nada, enquanto o indivíduo que é obeso vai, né, passar muito mal no pós-anestésico. Tá? Então, a composição corporal influencia, o fluxo sanguíneo também, a ligação, as proteínas, a permeabilidade celular, mas também vai depender da função endovascular. E essa função ela tem uma variabilidade, ou seja, ao longo do dia ela é elevada e ao longo da noite ela está reduzida. Né? Então, o que ocorre? Quando você acorda, ela está pequena, ela vai, sobe, lá à tarde, né, mais ou menos nesse horário agora para nós, ela está em máxima, né? Então, isso significa que a distribuição vai ser mais eficaz aqui do que se eu fizer à noite. Okay? A outra coisa é assim, o metabolismo hepático, né, das drogas vai garantir, por exemplo, se a droga, aquela coisa que nós já falamos, metabolizador rápido, lento, etc. As enzimas metabolizadoras, o próprio fluxo sanguíneo hepático, todas as fases do metabolismo da droga estão sob o controle circadiano. O fígado ele é um órgão, né, muito, né, circadiano. As enzimas microssomais e as não microssomais, elas apresentam uma variação circadiana, então, independente, né, se a droga vai ser metabolizada pelo sistema de enzima microssomal ou não microssomal, tem uma influência circadiana. A variação circadiana no fluxo sanguíneo hepático, ela, claro que vai afetar, né? A gente tem um exemplo claro do propanolol. As reações microssomais oxidativas, ela atinge a atividade máxima durante o dia, mas é muito baixa durante a noite. Então, você tem que levar em conta. Se ela é baixa durante a noite, significa que os medicamentos, os quais dependem das enzimas microssomais, né, para, né, serem metabolizados, à noite eles vão, né, passar mais tempo, né, vão ser menos metabolizados à noite do que durante o dia. Ok? Então, aqui eu tenho um exemplo claro, né? Ou seja, o meu sistema circadiano, lá no supraquiasmático, desculpa, ele vai agir, né, promovendo uma ritmicidade hepática, uma ritmicidade do meu tubo digestório. Então, aqui na cronofarmacocinética, ou seja, a absorção e o metabolismo, além, né, claro que o próprio alimento vai sincronizar isso, e a luz. Então, eu tenho dois elementos aqui que sincroniza e que ajusta. Então, o que eu queria chamar a atenção de duas coisas. Então, eu tenho que levar em conta o quê? A minha ritmicidade, tá? Então, a ritmicidade circadiana daquela função, né, relacionado à droga, da minha cronofarmacocinética, mas também eu tenho que levar em conta os sincronizadores, porque exatamente esses dois sincronizadores aqui é que vão garantir com que o indivíduo tenha um ritmo, né, ajustado. E aí eu preciso manter a ordem, aquilo que eu chamo de ordem temporal interna. Então, não só eu tenho que respeitar o ritmo, né, que eu conheço relacionado da cronofarmacocinética, mas eu também tenho que estimular o sujeito a estar sincronizado, tanto pela luz, como, por exemplo, pelo alimento. Não dá, por exemplo, ter um indivíduo que ele está ajustado ao claro escuro, mas a alimentação dele é noturna.
o que vai contradizer a sincronização pelo claro escuro. Isso tudo, se eu tiver uma quebra na ritmicidade, ou seja, na ordem temporal interna, porque eu estou usando um sincronizador, que é o alimento, e outro sincronizador, que é o claro escuro, diferenciados, em momentos diferentes, eu não vou conseguir ter uma organização temporal aqui, isso vai prejudicar a minha absorção ou metabolismo, ou ambas funções fundamentais na farmacologia. A secreção, quando eu tenho uma secreção, então eu estou eliminando o meu medicamento. Eu sei que a excreção renal ela vai depender do fluxo sanguíneo, a taxa da filtração glomerular, da secreção tubular e do próprio pH urinário. Nós já conhecemos que a taxa de filtração glomerular ela é máxima durante o meio-dia e ela é mínima à noite. Você quase que não tem filtração glomerular à noite. Isso significa que se eu estou tomando um medicamento, esse medicamento ele vai no fígado, ele é metabolizado. Mas ele é metabolizado, ele não desaparece. O que é que vai acontecer? Ele vai ser transformado em uma outra substância. Muitas vezes, essa substância, o derivado, ou o produto das reações metabólicas para degradar aquele medicamento, aquele produto, aquele resultado, é uma outra substância que pode ser tóxica. E ela precisa ser eliminada. E parte dela, ela pode ser eliminada pela excreção renal. Isso significa que isso vai acontecer durante o dia e vai acontecer muito pouco durante a noite. Significa que à noite eu vou ter uma maior quantidade de metabólitos circulando quando eu comparo com o dia. Então, se eu tenho uma droga, um medicamento, em que o metabólito dele tem um efeito nocivo bastante considerável, eu não devo usá-lo à noite, porque eu sei, eu não posso ter altos níveis do metabólito durante a noite. Porque, senão, essa droga é o metabólito do medicamento que eu estou usando vai provocar muitos efeitos colaterais, efeitos indesejados. Então, a gente vê claramente, quando eu vou falar da excreção, ela tem vários fatores que são controle rítmico. Então, esse controle rítmico de várias substâncias vai fazer com que esse processo de excreção tenha uma boa variação circadiana, com maior padrão de excreção, no caso, pelo rim, durante o dia, e um menor durante, aqui no caso, à noite. Então, isso é que a gente precisa levar em conta. Então, aí, no caso, a gente tem que prestar atenção. Se eu tenho uma droga, novamente, eu vou chamar a atenção de vocês, eu tenho um medicamento cujo o metabólito tem uma toxicidade, e esse metabólito ele é eliminado pelo rim, eu devo evitar altas concentrações do medicamento e do seu metabólito respectivo durante a noite. Dá preferência a usar medicamento logo no início do dia para que ele seja metabolizado e eliminado aqui e não tenha metabólito durante a noite, porque à noite a eliminação vai ser muito pequena. Aí, continuando na farmacocinética, aqui a questão da função hepática. Então, agora eu tenho a absorção, ela vai depender aqui da questão do pH, da capacidade de esvaziamento, do fluxo sanguíneo gasto, da motilidade intestinal, e inclusive até pela eliminação pelas fezes. Isso tudo, depois que o medicamento entra para a circulação sanguínea, ele vai para o fígado, é metabolizado, os metabólitos, então, vão para a parte renal e vão ser eliminados pela urina. Parte desses metabólitos, eles podem também ser eliminados pelas fezes. Mas a principal via de eliminação é a secreção urinária. E a gente sabe que isso aqui tem uma função circadiana importante. Então, a cronofarmacocinética está aí, nesse aspecto. Eu tenho que estudar cada droga específica para ver esses efeitos. Isso vai ser fundamental quando eu tenho, volto a chamar a atenção, um medicamento em que a dose eficaz, a dose desejada, a dose terapêutica é muito próxima da dose tóxica. Aqui, olha, por exemplo, eu tenho aqui uma condição, aqui as horas do dia, tá? Aqui é o número de casos de dispneia.
e aqui é os níveis, né, de teofilina. Né? Então, veja, aqui, olha, em vermelho, né, a gente tem uma situação, tá? Em que quando eu tenho, né, os casos, quando eu vou falar, por exemplo, dos casos de dispneia, o que é que eu tenho? Está aqui, ó. Então, esses casos de dispneia, eles vão acontecer principalmente à noite. Principalmente à noite, certo? Então, aqui, isso aqui é os casos de dispneia, né? Que é a asma noturna. A asma noturna, né? Então, quem for da área médica, quando estiver dando plantão em pronto-socorro, vai perceber que é exatamente a partir das 11 horas da noite que vão chegar as criancinhas, né, com asma, com falta de ar, e vão chamar a gente, né, para atender essas crianças. Então, aqui eu tenho duas situações. Uma situação, eu vou fazer o uso, né, de teofilina às 6 da manhã e vou fazer o uso de teofilina à noite. Olha, se eu faço às 6 da manhã, o nível sério de teofilina sobe, né, e vai caindo gradualmente. Quando chega na época que vai ter o momento de tem maior crise, veja, os níveis de teofilina estão lá embaixo. Agora, se eu faço, né, o medicamento, a teofilina aqui à noite, né, o nível está baixo, subiu. Olha, o pico vai coincidir com o momento em que eu vou ter maior incidência das crises de dispneia. E aí, durante o dia, ele vai caindo gradualmente e essa queda ela é esperada e ela não vai ter efeito nenhum, porque aqui durante o dia. Então, nesse horário aqui, eu tinha muita teofilina, porque eu dei às 6 horas da manhã. Eu vou ter baixa teofilina aqui, porque eu dei à noite. Então, veja, eu tenho possibilidade de fazer essa manipulação. Como eu sei que a asma, né, a maior frequência, né, dos casos ocorre, né, da dispneia é à noite, então eu vou usar, né, o meu medicamento, né, preferencialmente, né, neste horário. E aí a gente passa, né, pela fase, né, do que nós vamos chamar de cronoterapêutica, né? Tá? A cronoterapêutica ela vai se falar, né, relacionar com uma ciência que vai lidar com a otimização da eficácia, ok? A minimização dos efeitos adversos dos medicamentos. Então, a ideia é eu buscar uma otimização da eficácia, diminuindo os efeitos adversos do medicamento, cronometrando a administração de medicamentos de acordo com o ritmo biológico do sujeito, né, dos processos fisiológicos, dos processos bioquímicos e comportamentais que vão interferir na farmacocinética e na farmacodinâmica da droga. E na farmacocinética, na absorção, né, na metabolização, na distribuição e na excreção da substância. Quais são os limites, né, as limitações da cronofarmacologia? Na verdade, a gente não pode ficar tão assim generalizar, dizer que é super simples, porque mesmo entre os sujeitos, a ritmicidade circadiana varia, então eu tenho que respeitar muito isso eu tenho que fazer isso com muito cuidado. Né? Eu tenho variações interespecíficas, né, no ciclo circadiano, então muitas vezes o que a gente faz, né, dos estudos farmacológicos no modelo animal não se aplica no modelo humano. Tem vários estudos, inclusive, mostrando isso, certo? Por quê? Muitas vezes, o que eu estou usando uma droga, eu estou fazendo um teste de uma determinada substância no animal, ou seja, eu testo, né, durante a fase, né, de repouso do animal, porque eu testo na fase clara, e no ser humano, quando eu faço a translação do uso da droga, então aqui eu tive uma eficácia boa no modelo animal. Quando eu vou fazer o teste no humano, eu faço também durante a fase clara, mas é durante a fase ativa. E aí a eficácia não ocorre. Então, às vezes a gente fica, mas por que não teve efeito no humano? Porque, na verdade, no animal eu fiz um teste durante a fase de repouso dele. Era a fase clara, porque eu estou usando roedores, classicamente. E aqui eu estou usando um ser humano, que é um animal diurno, que era um animal noturno. Então, embora a fase clara coincidir, mas aqui eu tenho a fase de repouso e aqui a fase ativa. E com isso, a resposta ao medicamento é diferente. Então, isso eu tenho que levar em conta. E uma questão importante também é a dificuldade da gente conseguir um marcador confiável
né, e bem robusto da ritmicidade circadiana. Isso é algo que, né, a cronobiologia tem trabalhado bastante para tentar ter, né, esse marcador. Então, eu vou falar um pouco assim, bem, e isso já tem alguma aplicação? Tem, né? Então, o que eu estou chamando da cronoterapia incorporada na prática médica. Isso baseado, né, nesse trabalho do Smolensky, né? Smolensky é um pesquisador, né, americano que tem trabalhado muito com cronofarmacologia. Então, por exemplo, a estratégia da dosagem matinal diária ou em dias alternados, né, para metilprednisona foi introduzida durante a década de 60 e constitui a primeira cronoterapia a ser, né, incorporada à prática clínica. Lá nos anos 60, ou seja, o uso, né, de corticoides, né, endógenos, aqui no caso a metilprednisolona, né, usando sempre pela manhã. A prednisona, né, de liberação modificada, né, ela está atualmente aprovada tanto nos Estados Unidos como em países europeus, a Itália, inclusive, né, para tratamentos, né, em adultos com artrite reumatoide moderada, ativa a grave, né, particularmente quando acompanhada de rigidez matinal. Então, na verdade, a prednisona de liberação modificada, né, é uma determinada, né, formulação do medicamento que ele vai sendo liberada, né, aos poucos, mas é liberada mais, né, pela manhã. À noite, né, a dosagem, né, do comprimido de teofilina, especialmente formulado para tratamento da asma noturna, né? Porque eu mostrei para vocês, a crise asmática ocorre mais à noite, mas eu tenho um grupo de pacientes em que a asma é quase que exclusivamente noturna. Então, você já faz, né, um medicamento, né, que você vai usar exclusivamente à noite para coincidir, né, com as crises. A administração, por exemplo, do verapamil, né, que é um medicamento que ele tem uma liberação prolongada de 24 horas para tratamento com doença isquêmica do coração ou hipertensão essencial. Então, você faz o quê? Você toma esse medicamento antes de dormir, ele vai liberando gradualmente. Então, assim, entre dormir e o acordar, nós temos aproximadamente 8 horas. Então, o verapamil, o que ocorre? Nessa preparação, ele vai liberando aos poucos. Então, quando chega lá, né, e próximo do acordar, é que a concentração dele plasmática vai estar elevada. E é esse momento em que você tem, né, maior possibilidade de ter alterações isquêmicas ou crise hipertensiva. Então, você toma antes de dormir, você não vai precisar o indivíduo acordar para tomar medicamento. Você toma antes de dormir, mas a liberação vai ficando aos poucos para ir acumulando, e quando chegar, né, no horário que eu tivesse o pico de maior probabilidade de ter uma isquemia no coração ou um pico hipertensivo, eu tenha, né, muito medicamento, que no caso aqui é um bloqueador de cálcio. A administração noturna, né, dessa droga, né, que, que vai reduzir aqui nessa enzima, né, para alterar, né, a hiperlipidemia, né, porque uma dose diária à noite também aqui do receptor, né, a H2, né, que no caso você vai reduzir, né, a bomba de prótons, né, você faz também ele dependendo, né, do horário para ter uma melhor eficácia. A administração dos hipnóticos antes de dormir, a indução e manutenção do sono, isso parece ser muito claro. Mas por quê? Porque durante o dia nós precisamos estar acordados. Então, eu preciso que os hipnóticos sejam usados antes de dormir e que a meia-vida deles seja curta para quando o indivíduo acordar, não tenha mais hipnótico circulando no sangue. Outras características importantes, né, o uso, né, matinal, né, de adesivos na administração de testosterona para, né, alcançar um nível fisiológico de reposição de andrógeno. Então, indivíduos que têm baixos níveis de andrógeno, então o ideal é você usar pela manhã. A infusão programada no tempo de medicamento antitumorais. Então, veja, eu preciso fazer uma infusão, né? Então, a gente tem várias, né, bombas de infusão. Você pode colocar o catéter aqui na subclávica, né? O indivíduo fica com a bomba aqui, coloca a substância, e essa bomba ela é programada temporalmente. Então, ela pode, por exemplo, liberar uma maior quantidade, né, de, né, o quimioterápico pela manhã ou ao meio-dia, dependendo, né, do tipo, né, de droga. Isso ajuda o quê? A aumentar a eficácia e a diminuir a toxicidade.
A administração programada em tempo de medicamento, né, que a gente chama, né, tocolítico, né, tocolítica, é o medicamento que vai promover, né, a contração uterina. Né? Então, isso você faz de um jeito, né, utilizando, né, uma bomba de infusão programada para seguir o ritmo circadiano da própria contratilidade uterina para evitar, né, o parto prematuro, né, e o nascimento, né, prematuro de um bebê. Então, isso tudo já se faz na clínica. Aí, uma coisa importante que eu queria chamar a atenção, por fim, é que, na verdade, uma das coisas que a gente tem que chamar muito a atenção é o que nós falamos, da dose. Né? Então, a dose, né, o horário da dose interessa. Né? Então, esse é um trabalho importante, é o trabalho aqui do grupo, né, do John, né, Rognash, né, publicado na Science no ano passado, e, basicamente, o que aqui, no caso, pelo, né, mostrando que eu tenho, né, ao longo dos anos, então, isso aqui eu tenho os anos, o tempo, e aqui eu tenho, né, o tamanho, né, do ensaio. Então, só ensaio clínico. Então, o que a gente observa é que cada vez mais o ensaio clínico tem aumentado, o número de ensaio clínico tem aumentado, né, levando em conta, né, o efeito do dia, sim ou não. Então, o que a gente observa é que você tem muito mais ensaio clínico agora, levando em conta o efeito do dia. Aqui eu tenho vários tipos de medicamento, né, que foram utilizados, por exemplo, hipertenso, né, quimioterápico para asma. Né, e aqui o mais interessante é os ensaios clínicos que encontraram o efeito do horário do dia da aplicação e aqui pela a meia-vida da droga. A meia-vida da droga é quando você toma a droga e qual é o tempo em que metade da concentração dela está reduzida. Então, a meia-vida aqui, quando eu tenho uma droga que a meia-vida é curta, isso aqui está em horas, né, de 0 a meia hora, né, ou seja, de 0 a 30 minutos, né, eu tenho, né, encontrei, né, quase que 100%, né, dos ensaios clínicos que encontraram o efeito da hora do dia. Quando a meia-vida é muito grande, que vai acima, né, de um dia e tal, né, o efeito, né, do horário do dia quase não ocorre. Então, menor, né, meia-vida, né, do medicamento, né, maior a probabilidade dele ter, né, um efeito do horário do dia. Aí aqui são os vários tipos de substância, aqui para hipertensão, para câncer, né, que cada vez mais os estudos têm demonstrado, né, o efeito. Né. Aqui são outras para alergia, artrite, asma, tal. Então, vocês podem encontrar na revista e ver em detalhes, né, esses gráficos que eu estou mostrando aqui um pouco mais rápido. Né. Então, basicamente, o que eu quero chamar a atenção de vocês é isso. Né? Então, eu tenho todo o meu sistema circadiano, e aí eu tenho que levar em conta que esse meu sistema circadiano ele precisa ter um ritmo. Esse ritmo aqui ele vai ter a ordem temporal interna, eu vou ter ritmo hormonais, ritmo da atividade autonômica, controle do meu interno, da temperatura, da alimentação, da atividade de repouso, sono e vigília. Todos isso vai estar ajustados ao ambiente, dia e noite, social, né, a interação familiar, né, os horários da alimentação, tudo isso vai fazer eu gerar um ritmo de uma forma organizada, que eu chamo, né, de ordem temporal interna. É claro, tudo isso em conjunto, né, eu vou ter que levar em conta o que eu vou falar de cronoterapia ou cronofarmacologia. Então, eu tenho que, eu sei que o organismo interage, né, com o medicamento, ele mexe com o medicamento, ele age sobre o medicamento, que é o que nós chamamos de cronofarmacocinética, a farmacocinética, isso varia ao longo do dia, e também o medicamento age, né, sobre o organismo, isso também varia ao longo do dia, que é a farmacodinâmica ou a cronofarmacodinâmica.